De muito longe vem uma canção, suavemente como oração. E um anjo azul, entre bruma e véu, veio abrir para nós os portões do céu. E ao céu chegamos como quem morreu, trazendo amor, o resto se perdeu. Somos pássaros livres da prisão, soltos no infinito, sobre a imensidão. De muito longe vem essa canção, fazer um só nosso coração. Vê comigo, vê, dai-me a tua mão. Vem andar no céu com os pés no chão. A nuvem branca são os sonhos meus. O sol que aquece são os beijos teus. E as estrelas é a felicidade, é o nosso amor, toda a eternidade. Pra muito longe vai essa canção, rasgando o céu como a oração. Ela vai dizer ao seu coração que eu te quero mais que a salvação. Boa noite. Estamos aqui do Centro Espírita da Centelha Divina para levar mais uma palestra ao público. Uma palestra para que todos tenham conhecimento da doutrina de amor, essa doutrina que foi codificada por Allan Kardec. Então vamos ler um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, e logo nós faremos a oração para começar a nossa palestra. O título é do capítulo 3, Há muitas moradas na casa do Pai. Diferentes estados da alma na erraticidade, diferente categoria de mundos habitados, destinação da terra, causa das misérias humanas, instrução dos espíritos, mundos inferiores, mundos superiores, mundo de expiação e prova, mundo regeneradores e progressão dos mundos. Aí vamos ler um trechinho aqui. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do Pai. Se assim não fosse, eu vos teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar, e depois que me tenha ido, o que vos houver preparado o lugar, e voltarei a vós e retirarei para mim, a fim de que, onde eu
de 1 a 3. São um trechinho para que nós possamos saber aquilo que a gente vem sempre falando nas palestras, que é o mundo em regeneração, as categorias do mundo. Nós já estamos nessa categoria, saindo de prova e expiação para a regeneração. Vamos fazer oração para logo dar início à nossa palestra da noite. Mestre amado, querido Jesus, ilumina o nosso planeta Terra e todos os seus habitantes, dando-nos a tua paz, a tua luz e o teu amor. Que nesse instante os trabalhadores da vossa seara divina possam estar nos hospitais onde há sofrimentos, possam estar nas cadeias de penitenciário onde estão nossos irmãos equivocados, aos nossos irmãos moradores de rua, aos que moram na favela e aquele outro que estão perdido, mergulhado nos vícios, lá nas cracolândias da vida, que sejam levados para os hospitais. Assim, Senhor, mais uma vez, repetindo a oração que o Mestre nos fizera, para aprender a falar com o Pai, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque de vós é o poder, o reino e a glória para sempre, que assim seja. Agora com vocês, essa linda palestra, para que nós possamos nos deliciar com os conhecimentos desta doutrina. Queridos amigos, queridos irmãos, que nos abençoe Jesus, o Senhor da paz, o Senhor da luz e o guia e modelo mais perfeito que o nosso Pai nos ofereceu para segui-lo. É com muita alegria, nesta quarta-feira, que estamos no auditório Eurides Gomes Porongaba, para que possamos conversar sobre a mente na visão espírita e respaldada pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Em nome do José Eusébio, a instituição em que fazemos parte há 32 anos, deixamos um abraço fraterno à nossa presidente Denise e ao nosso querido, estimado, muito amado e amigo professor Porongaba. Meus irmãos, Allan Kardec, certa vez, preparando-se para a continuidade da interação contínua com a falange de espíritos iluminados, coordenados por Jesus, fez uma pergunta deveras interessante, que nós vamos trazê-la para poder abordarmos o tema da noite de hoje. Kardec, já sabedor dos dois planos da vida, o plano material, este em que temporariamente estamos contidos dentro da nossa existência, e o outro plano, o plano espiritual, que nos levam a tantas interrogações. E Kardec questionou: nós somos influenciados pelos espíritos? Esta é a questão 459 de O Livro dos Espíritos.
Então Kardec, de forma planejada, pedagógica, ele gostaria de saber naquele momento, através dos amigos espirituais que estavam assessorando, se nós somos influenciados. E a resposta foi muito importante. Sim. Muito mais do que vos pensam. Às vezes, são eles que dirigem os nossos pensamentos. Então, queridos irmãos, se olharmos através da resposta do Espírito Verdade, ou do Espírito de Verdade, que está contido no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Consolador prometido, advento do Espírito de Verdade. Então, esta relação, ela existe continuamente. Hoje, a medicina está se aprofundando cada vez mais para estudar o cérebro, o córtex e a mente. Duas áreas complexas, uma física, hardware, e a outra que transcende. Ainda para que nós possamos desenvolver este tema tão magnífico, nós precisamos recorrer a Sigmund Freud. Quando Freud, sem ser espírita, meio espiritualista, como dizia Jung. Então Freud, ele estudou o consciente, o nosso consciente, o consciente presente. Mas ele descobriu que abaixo do consciente existia, à época, comprovadamente hoje, uma área em que nós guardávamos grande parte dos cenários, dos acontecimentos da nossa existência. E aí eu estou falando de existência e não de vida, porque nós já sabemos que a vida é um somatório de todas as nossas existências. E a existência é o espaço cronológico entre a concepção até o dia em que as nossas células, mais ou menos 60 trilhões, elas padecem organicamente e o corpo físico morre e o espírito está vivo. Então Freud estudou e viu que neste subconsciente existiam depósitos de informações, aquelas informações fantásticas, individualizadas do nosso eu, informações ainda da fase gestacional, que Freud ainda não tinha como justificar tecnicamente, mas hoje, professor, a psicologia fetal já consegue identificar que nós podemos interagir com o serzinho que está na nave-mãe. A nave-mãe é o útero. E as relações existem, mas ele ainda viu que ainda existia uma área mais embaixo, aí já estudando com Carl Gustav Jung, que tinha uma área mais profunda, denominada de inconsciente, o inconsciente. Lá se estudavam basicamente as relações respaldadas na carga genética, na carga cromossômica. E Jung dividiu este inconsciente no inconsciente individual, que ele dizia que lá estaria o depositário de todas as informações nossas. E no inconsciente coletivo,
ele diria que estariam as informações dos nossos antepassados, mas de forma genética, cromossômica. A doutrina dos espíritos, e nós vamos encontrar numa obra fenomenal na Revista Espírita, nós vamos encontrar cenários que nós podemos denominar divinos, por que não? Vamos entender que neste inconsciente coletivo estão sim as nossas reminiscências, e aí nós buscamos uma outra área de conhecimento, hoje já bem estudada, e já se evoluiu muito, a reencarnação. A dádiva misericordiosa do nosso Pai Celestial, permitindo que nós possamos entender e que nós possamos evoluir, não apenas com a vida na denominação cronológica entre a concepção e até o último dia, não, mas com a vida de muito longe, uma vida onde cada um de nós foi criado à imagem e semelhança do nosso Pai Celestial, para evoluirmos, e com um princípio, que é o livre arbítrio, a capacidade de tomarmos decisões, a capacidade de tomarmos decisões por afinidade, por simbiose, de tomarmos decisões, por exemplo, de estarmos aqui e agora, reunidos em nome de Cristo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ou estarmos em algum outro local, que falaremos um pouco mais na frente. Queridos irmãos, faz necessário estudarmos, compreendermos a máxima, e que eu vou pedir permissão ao mentor espiritual da casa e ao professor Porongaba para substituir espíritas por cristão, ou cristãos, amai-vos, cristãos, instruí-vos. Então, nós devemos sim aprender a concepção do amarmos e amar os outros, mas de instruirmos para compreender tanto o que nós vamos desenvolver, a mente, compreender da mesma forma o poder do pensamento positivo ou negativo, influenciando por indução magnética, por exemplo. Compreendermos, meus irmãos, que a nossa mente é uma usina mais perfeita do que a usina de Angra dos Reis, mais perfeita do que a usina mais potente, movida por energia nuclear, mais potente do que a fissão nuclear, e mais potente de que tudo que se sabe do urânio e do plutônio. Olha só, nós somos seres inteligentes da criação, com pensamento contínuo, claro, e na preparação do ambiente foi tão maravilhosa hoje, e com lições de vida, que eu vou investir alguns minutos. Transitoriedade. Meus irmãos, quando éramos pequenos, na minha casa,
a minha mãe gostava de um programa, Omar Cardoso. Os jovens não lembram, mas a melhor idade, que eu já estou dentro, dia 16 completei 60 anos, melhor idade. Nós vamos lembrar de um programa, minha mãe gostava do horóscopo, mas ela sempre dizia: meus filhos, escutem o final, quando este senhor dizia algumas coisas. Todos os dias, sobre todos os pontos de vista, vou cada vez melhor. E eu vi muito isso. E hoje nós temos que repensar, complementando, que nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte, meus irmãos, só depende de nós. Jesus de Nazaré, este ser tão perfeito, o maior psicólogo de todos os tempos, nunca fugiu à regra áurea da psicologia, porque Jesus nunca definiu claramente e ordenou que nós fizéssemos algumas coisas. Ele mostrava os caminhos e ajudava-nos a tomar decisões. Jesus, um grande pedagogo, praticava a pedagogia da presença, estava em todos os locais. O médico das almas, olha só. E este Jesus, governador espiritual do planeta Terra, certa vez ele disse: que brilhe a vossa luz, que brilhe a vossa luz. Nós temos que parar e pensar, estudar, compreender que o Mestre dos Mestres disse-nos que nós temos luz em potencial. E quando nós podemos fazer brilhar esta luz? Hoje, certamente, a nossa luz está brilhando, porque todos nós aqui presentes estamos com os pensamentos alinhados com o alto. Eu não tenho dúvida. Alguns rogando para um ente querido, outros rogando para si mesmo, outros rogando para que a paz e a luz que tanto necessitamos seja derramada no planeta Terra. Então, meus irmãos, que brilhe a vossa luz, chama-nos para pensarmos em outra passagem maravilhosa do Cristo. Uma passagem maravilhosa que nós precisamos, devemos compreendê-la, acreditar, ter fé como coragem, ter esperança do verbo esperançar, fazendo a nossa parte. E aí o mestre, junto com aqueles 12 que trabalhavam com ele, ele disse assim: quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu me farei presente. Então, meus irmãos, vamos fazer o exercício. Nós somos luzes em potencial. Nós somos deuses com D minúsculo, porque administramos uma máquina orgânica tão perfeita como esta. Administramos a máquina, o ser orgânico, o ser psicobiológico, foi formado por Deus.
foi criado por Deus, mas nós somos gestores deste corpo e desta mente. E se assim somos, meus irmãos, nós precisamos neste momento acreditar que Jesus de Nazaré está presente aqui e agora. Não precisa vê-lo, mas podemos percebê-lo pelo que ele disse: quando 2 ou mais estiverem rezando, orando em meu nome, eu me farei presente. Meus irmãos, esta passagem é muito forte. Ela vai acontecer na instituição religiosa, nas instituições religiosas, todas aquelas que têm uma grande faixa, não importa a cor. Deus, vírgula, amor e caridade. E embaixo, poderíamos visualizar: dai de graça o que recebestes. Então, seja a religião católica, seja a igreja protestante, católica, evangélica, não importa, seja a instituição espírita, não importa. Quando um agrupamento de pessoas estão alinhados com Cristo, alinhados com Deus, muito é feito, meus irmãos. E através da força do pensamento positivo, da nossa imantação, influenciados sim, influenciados, ora por irmãos que nos amam, e tem um que nos influencia diuturnamente, e nos influenciou hoje. O nosso anjo da guarda. Se este momento fosse um momento ecumênico, e questionássemos: nós acreditamos que temos um anjo da guarda? Eu acredito. Eu creio que todos acreditam. Então, meus irmãos, aproximadamente, talvez somos 60, 70, no primeiro momento, espíritos encarnados. Mas se nós temos este irmão que desde o momento da concepção nos acompanha, nos influenciando, lembram? Questão 459 do Livro dos Espíritos. Nós somos influenciados, somos, sim, muito mais do que vos pensam. Às vezes são eles que dirigem os nossos pensamentos. Aí a afinidade e a simbiose faz com que nós possamos escolher os bons ou os maus pensamentos. Os bons ou os maus pensamentos. E dentro, meus irmãos, deste conceito maravilhoso, nós não somos 70 mais 70 espíritos aqui presentes. 70 mais ou menos, eu estou estimando, mais os 70 desencarnados, nossos anjos da guarda, ou nossos espíritos guardiões. Já somos 140. Mas se nós pararmos para pensar que no dia de hoje, nós fomos muito influenciados, muito influenciados, porque certamente irmãos nossos da família universal, que ainda não evoluíram o suficiente,
que ainda encontram-se numa faixa transitória de vibração pesada e tensa, que ainda se compraz com as luxúrias. Eles tentam nos influenciar, tentam, assim como os espíritos simpáticos, aqueles que nos admiram por algum momento, eles olham e dizem assim: a Denise está pensando junto com o Leone, com o Cal, de ir a um local onde vai se falar de Jesus. Eles acompanham. Aqueles que estão buscando apenas a invigilância de nossa parte, através dos pensamentos, que os pensamentos chegam direto. Eles observam que nesse momento que nós dizemos: meu Deus, hoje eu irei ao Williams Crookes, ou José Eusébio, ou a federação, ou a igreja, ou o culto, ou a missa, não importa. Eles começam a nos acompanhar e dizem assim: eu quero ver onde o Cal vai, eu quero ver onde a Denise vai. E por imantação tentam, mas às vezes não conseguem, e chegam até a instituição, Os amigos espirituais que participam na entrada são apenas aqueles que conseguem visualizar pelo terceiro olho, o olho da mediunidade, da vidência. Conseguem enxergar. Eles filtram, mas permitem. E estes espíritos nos acompanham. Então não somos 140 espíritos nesta reunião doutrinária. Tem um número maior. E para complementar, meus irmãos, pelo pensamento, por tudo que fizemos no dia de hoje, interagindo, e o nosso chakra coronário disparando raios de luzes, os espíritos viajores, os socorristas observam. E chegando aqui, nós projetamos através do nosso chakra coronário raios de luzes, e eles enxergam. Lá está um posto avançado da espiritualidade maior. E bem antes de chegarmos, a equipe espiritual que trabalha nessa instituição, chegam bem antes dos trabalhadores, para fazer a asepsia do ambiente, espiritualmente. Prepara com muito zelo, com muito carinho. Recebe orientações. Prepara o ambiente. E a partir daí, a luz já começa a sobressair. E os viajores trazem. Então, meus irmãos, não somos 200, talvez somos 300 espíritos encarnados e desencarnados aqui presentes. E ainda para fecharmos, estamos vivendo um momento de festividade de época, onde não dá para conceber o que nós pudemos, o que nós tivemos acesso nas luxúrias. Lembramos, para fazer a correlação, apenas um livro muito sério, Obsessão e Sexo, Sexo e Obsessão, capítulo 3. Se nós formos estudar e correlacionar, meu Deus, como devemos estarmos com os nossos pensamentos elevados, rogando a assistência espiritual do alto. Mas antes disso,
eles montam acampamentos, eles, os espíritos trabalhadores do plano espiritual, montam acampamentos próximo de todos os locais de festividade, para trabalhar. Então é um momento onde todos nós devemos contribuir com a emanação que sai da nossa mente. Uma palavra bonita, mas que nós vamos traduzir: egrégora. A egrégora é toda a produção mental de cada um de nós. Se eu consigo pensar em coisas boas, a minha egrégora é uma egrégora de luz. Se eu estou num ambiente onde todos pensam de forma negativa, a egrégora daquele que pensa, junto com a emanação mental de todos, forma-se uma imantação enorme, negativa. E nestes dias foram geradas egrégoras negativas, e tantos não ficaram orando, rogando a espiritualidade maior para derramar luz e paz, principalmente sobre o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Agora, meus irmãos, nós podemos contribuir com a egrégora diferenciada, a egrégora individual, que é o conjunto de todas as emanações de cada um de nós, a egrégora das emanações de todos nós que estamos aqui, presentes, aqui e agora. Esta egrégora juntar-se-á com outras egrégoras de outras instituições, sejam espíritas, católicas, evangélicas, que estão no mesmo alinhamento, rogando a Deus paz e luz. Isso forma-se uma onda maravilhosa de luz, de amor, de fraternidade. Queridos irmãos, é super importante entendermos a força do nosso pensamento. E aí eu chamo outra passagem, quando Cristo, conversando com os apóstolos, ele falava da fé, e queria falar para Pedro, por exemplo, que se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, é muito pequeno, meus irmãos, do tamanho de um grão de mostarda, nós poderíamos dizer: transporta-te montanhas, e as montanhas se transportarão. Mas nós devemos trazer esta mensagem do Cristo para o nosso eu, o nosso aqui e agora. Quantas montanhas não temos à nossa frente? A montanha dos percalços, a montanha dos conflitos existenciais, as montanhas dos arquivos psicológicos que estão armazenados naquele subconsciente que falávamos, e que às vezes eles, de alguma forma, despertam e chega até o consciente, e nós sofremos. As montanhas da super ansiedade, a grande montanha dos eventos depressivos,
a montanha das doenças orgânicas e emocionais. Então, meus irmãos, estas são as montanhas que o Cristo falou, e através de nós mesmos, trabalhando a força do nosso pensamento, nós podemos mudar a trajetória da nossa existência. Em todos os momentos chegam informações que às vezes a gente nem entende como isso chegou à minha mente. Às vezes são lampejos de algo que a gente nem acredita e passa, e chega e a gente processa. Mas também chegam e continuam chegando quando nós nos permitimos intuições. Tenho afinidade com o culto evangélico, tenho afinidade com a doutrinária, com a mediúnica, e nos preparamos para dormirmos. E a gente diz, de forma compassada, orar. A oração mais bela, mais perfeita, o conjunto de palavras que mais se associam, que é a oração dominical. Aí, se nós estamos num momento assim, entendendo que estamos sendo influenciados, aí nós dizemos: Pai nosso que estás nos céus. Pai nosso que estás nos céus. Aí o eminente orador missionário da paz, Divaldo, ele diz que nós vamos lendo linha por linha e analisando. Meu Deus, se o Pai é nosso, nós somos irmãos. Somos irmãos, Cal. Não importa se é aquele amigo querido que a gente tanto gosta, ou é aquele que de forma temporária e equivocadamente nos persegue. Somos irmãos. Ele também é filho de Deus. E eu gosto sempre de colocar num trabalho que faço há um tempo, que eu chamo de reflexões. O outro é o grande instrumento da nossa evolução. Olha só, o outro é o grande instrumento da nossa evolução. O outro, aquele que nos ama. O outro, aquele que nos persegue. Todos dois, meus irmãos, estão nos ofertando oportunidades para o nosso crescimento espiritual. Certa vez, o Mestre Jesus, conversando com os seus apóstolos, ele conversava muito. Ele ouvia João, o apóstolo querido, e nos seus ensinamentos, ele diz assim: vós sois o sal da terra. Meus irmãos, Jesus, como um grande pedagogo, ele conhecia os costumes, conhecia tudo daqueles que conviveram com ele há 2000 anos. Ele sabia. Ele olhava para alguém e enxergava as atitudes pela aura, ou lia as atitudes pelo pensamento. Então Jesus conhecia todos. E o sal da terra, ele falava para todos, porque todos sabem. O peixe, que era uma forma de subsistência, e a caça, com um pouco de sal, fazia-se a famosa mistura. Mas Jesus falava de outro sal. Jesus falava
daquilo que nós podemos fazer conosco e com os demais, para deixar a vida dos que estão na nossa envoltória saborosa. Na casa espírita, na recepção, quantos irmãos nós outros não aportamos uma casa espírita com problemas complexos, problemas eminentemente orgânicos e problemas espirituais. Alguns que estão vê vulto ou vultos e escutam vozes. Vultos escutam vozes e tem medo. Pode ser uma patologia, pode ser orgânico, pode ser o desencadear de uma doença, pode ser a primeira auréola de uma doença muito complexa, a esquizofrenia. Mas pode ser também, meus irmãos, a predisposição orgânica que nós temos para se comunicar com o mundo espiritual. Ou seja, outra forma de falar da mediunidade, às vezes ostensiva. Aquele vulto é um corpo perispiritual. Aquelas vozes são vozes, sim, de espíritos desencarnados que apenas não estão com esse escafandro, a alma dos homens. Então chega na recepção e é o primeiro momento de servir, de acolher, depois uma palestra, depois um atendimento fraterno. Que maravilha! Aqueles que estão lá para ouvir e emitir algumas recomendações. Na família, nós também podemos ser o sal que dá gosto, ouvi-los, preparar os pequeninos para que eles trabalhem desde cedo a força do pensamento. O matemático Pitágoras, ele dizia: educai os pequeninos para não necessitar punir os adultos. Que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa, meus irmãos. E esse contexto todo, queridos irmãos, nos conclama para entendermos a força da nossa mente. Talvez há 30 anos atrás, ou mais ainda, talvez há 45 anos atrás, eu li um livro que estou procurando, O Poder do Pensamento Positivo, de Norman Vincent Peale. Esse livro é fantástico. Eu procurei, não encontrei ainda. Quero relê-lo. Ele não é espírita, não era. Apenas a abordagem era de espiritualista. Mas ele dizia que nós podemos, olha só o que ele dizia, nós podemos influenciar na cura de uma parte do nosso corpo orgânico. Ele dizia assim: emitindo raios que eu ainda não sei como explicar e direcioná-lo. Se nós abrirmos uma chave, aí passamos pelos passes, o eletromagnetismo, e se formos recorrer a alguma coisa mais estudada, entramos em Missionários da Luz, ou então entramos num livro fantástico, não sei se tem aqui, Denise, A Alma da Matéria, de doutora Marlene Nobre, que ela diz assim, que nós podemos influenciar cada célula do nosso corpo. E a doutora Marlene Nobre já está no plano espiritual, uma grande estudiosa e que interagiu muito com o nosso doutor Adolfo Bezerra de Menezes.
E ela estudando, buscando o quanto, a física quântica, para dizer que nós podemos nos influenciar através da força do nosso pensamento. Então, meus irmãos, existem pesquisas e mais pesquisas, mestrados, doutorado, pós-docta, para mostrar a força que nós temos e não usamos. E não usamos. E não usamos, meus irmãos. Como nós compreendemos, quando nós falamos no início, Jesus de Nazaré está presente. E ele disse: quando 2 ou mais estiverem presentes, orando, rezando em meu nome, eu me farei presente. Eu me farei presente. Se nós nos permitíssemos fechar os olhos, vamos fazer um exercício bem rápido. Vocês se permitem nos imantarmos, fecharmos os nossos olhos por alguns instantes. E com os nossos olhos fechados, mentalizar a figura meiga do Mestre Jesus, que é luz, que é paz, que é amor, que é o nosso gestor maior, porque Ele é o governador espiritual do planeta Terra. Jesus, derrama sobre todos nós, Mestre amado, a luz que tanto necessitamos. E sentindo, percebendo as vibrações mais salutares, cada um percebendo de acordo com o seu padrão vibratório, mas não esquecendo que Jesus está entre nós neste momento, observando o corpo perispiritual de cada um de nós, com as suas mãos estendidas, espargindo luz em abundância, luz que equilibra, luz que ameniza as nossas dores orgânicas. Que possamos fazer força para compreendermos e sentirmos estas energias maravilhosas, energias que cada um de nós contribui, e cada um possa fazer uma rogativa para que o nosso planeta entre numa faixa vibratória de luz e paz, rogando ainda que esta luz, que já está em abundância neste recinto, possa chegar até os hospitais, aos prontos-socorros, às emergências, e imantar a mente dos nossos irmãos médicos, para que neste instante cada um consiga tomar
as melhores decisões. E se for do merecimento de cada um e do consentimento do Pai, que eles sejam amenizados, que eles sejam curados. Jesus, que esta luz em forma de egrégora, ela chegue até as zonas mais trevosas e dissipe luz e paz com toda a energia que estamos emanando, mas respeitando o livre-arbítrio de todos que lá estão. Obrigado, Jesus. Fica conosco sempre, hoje, amanhã e todo sempre. Que possamos abrir os nossos olhos carnais, agradecer a Deus por esta oportunidade e rogar a Jesus que Ele esteja sempre conosco e que os amigos espirituais que trabalham diuturnamente nas nossas envoltórias continuem a nos influenciar. Muita paz e muita luz. Queremos agradecer ao nosso irmão por essa palestra tão linda e tão bela, que todos possam estar mergulhados nessas palavras e que nessa noite todos tenham uma noite cheia de paz, cheia de luz e de amor, e que ao estar no estado de vigília possa ser levado aos planos espirituais para experimentar a grandeza dos conhecimentos dessa doutrina querida que Jesus nos trouxe. Então, vamos todos agradecendo a vocês também e reforçar nosso pedido em prol de toda a humanidade. A música Quero Caminhar. Eu quero caminhar com meu Jesus por todos os caminhos que Ele andar. Ele já mostrou os caminhos para andar, pedindo para as pedras retirar. São muitas pedras, eu sei, mas essas pedras fui eu quem coloquei. Eu sei que não estou sozinho, eu vou tirar as pedras e também esses espinhos. Vou perdoar aqueles que me ofendem, não vou apontar o erro do meu irmão. Não vou julgar porque não vim para julgar, eu vou amar, é de Jesus esta lição. Eu vou amar, é de Jesus esta lição. Sim, meu irmão, vamos então fazer a oração para o final da nossa doutrina, ou doutrinária desta noite. Levemos nossos pensamentos aos planos superiores, agradecendo a Deus pela vida, agradecendo a Deus pela oportunidade que tem nos dado, e pedir que os nossos guias espirituais e mentores nos orientem, trazendo a nós conhecimentos do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque de vós é o poder, o reino e a glória, para sempre que assim seja.